E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos com mais um vídeo de Master Duel. E dessa vez vamos fazer a decklist de Pearly, né? Que eu coloquei aqui como cachorro de madame, mas depois eu descobri que são gatinhos, né? Mas mano, é muito parecido com cachorro, é muito parecido mesmo. Então vamos lá, vamos falar desse decklist de Pearly, deck que o pessoal tá falando que é bem irritante. Darei minha opinião na decklist. Né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, sempre lembrando que sempre tem vídeo aqui segunda, terça e quinta. Às vezes sai a uma, às vezes sai perdido lá, mas no padrão é 1 hora. Às vezes é um pouquinho atrasado com alguns problemas técnicos. Então, bora lá. Vamos lá, galera. Vamos explicar primeiro o conceito que a gente tem do deck de Pearly, né? O deck de Pearly é um deck voltado para monstros deck seeds de nível 1, né? Todos os monstros deles são nível 1, eles se associam, né? Os monstros pequenos de Pearl são de Axis são nível 2 e os maiores, nem lembro qual são o nível dos maiores, nível 7, né? Os dois são nível 7? Os dois são nível 7. E os dois são nível 7 genéricos, tá bom? Então, qual é o conceito do Pearl, o deck de Pearl? O objetivo dele é fazer uma barragem e dentro dessa barragem ele ir no milando o seu oponente até uma hora que ele consegue dar um porradão, tá? Diferente do Hanik, que eu tenho um negócio com o Hanik, ele é um deck que por si só ele é impeditivo, então ele não deixa nem você atacar o oponente e não deixa o oponente jogar dando decaute nele, tá bom? Então a gente tem esses dois pontos. Vamos começar então falando do primeiro Pearl. O primeiro Pearl é o Pearl normalzinho aqui, né? Quando ele entra com normal ou especial sumo, ele escava 3 cartas do topo do seu deck. Isso é muito igual ao da Monspector, cara. E aí, se ele ver uma carta Pearl mágica ou armadilha, você pode pegar ela e as duas outras restantes você coloca no fundo do deck. Então é uma carta para você escavar. E o outro efeito dele, se você pode revelar uma carta Pearl mágica rápida Pearl da sua mão e a carta ele se transforma no Exceed que é de referência àquela carta, né? É tipo como se fosse uma evolução, né? Tipo como ele colocasse uma armadura nele, né? Uma comparação bem brusca assim é o Pokémon Weave, né? Que tem aquelas pedrinhas do Weave lá, a pedra do raio ele se transforma em tal, a pedra do fogo transforma em tal, é a mesma coisa. Mas a carta, dependendo da carta mágica rápida que você revela, ele se transforma no monstro, pega aquela carta, associa nela e ele pega o efeito a partir daquela carta. A outra a gente tem o Lili. O Lili, diferente do Pearl normal que a gente viu, quando ela entra de invocação normal ou especial, você pode puxar uma carta do seu deck para a sua mão. Uma carta mágica ou uma carta armadilha. Não pode ser uma carta mágica rápida. Ela não pode pegar, então tome bastante cuidado. Então, ou você vai pegar o campo, ou você pode pegar o próprio monstro, que pode pegar o monstro também, ou a armadilha. E aí depende muito da engine que você está usando. Se você estiver usando uma engine de fera de cristal, você sempre vai puxar o campo ou o monstro. Se você estiver usando uma engine de mundo obscuro, você sempre irá puxar uma mágica, a mágica de campo para sua mão, porque aí você consegue dar um follow-up muito rápido para você. E aí ela tem um efeito diferente do outro Pearl, a Lily. Qual é o efeito do Pearl da Lily? A Lily, ela, no lugar de ser revelada da mão, você vai revelar do cemitério. Lembrando que ela dá alvo na carta do cemitério. Então essa pessoa pode dar um DT Corvo, pode dar alguma coisa que tire aquela carta, tá, galera? Então ela pega aquela carta e ela se transforma também no Exceed referente à carta que ela está puxando. Então ela pega aquela carta, se associa a ela e ela pega os efeitos. Agora vamos para as mágicas, que tem bastante mágica no deck. Primeiro a gente tem um campo, que é a Rua Pearl. O campo ele tem exatamente 3 efeitos. O primeiro efeito dele, que é o efeito passivo, quando você faz uma invocação de um Pearl, esse monstro Pearl não pode ser afetado por efeitos de monstro no turno que ele é invocado. Então você invocou o Exceed. Então o Exceed ou até mesmo pequeno, né? Então o cara não pode dar alvo nesse monstro, não pode fazer nada contra esse monstro. Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Então, mas no próximo turno ele já é normal, já vira um monstro normal. Outra coisa que na fase do apoio, na fase de apoio, né, ele consegue pegar de sua ou do oponente, ele pega uma carta Pearl, magia rápida, do seu cemitério ou do seu deck e associa ao seu monstro Exceed
Pearl. Lembrando que ela só associa a monstros Exceeds Pearl, não é qualquer monstro Exceed. Então você não pode ter uns Zeus lá e ficar tunchando matéria nele. E quando o monstro ele é destruído por algum efeito de carta ou por batalha, qualquer coisa, se ele é destruído do campo, ele tem um efeito de trazer uma evocação especial de um monstro Pearl do seu cemitério ou do campo para do seu cemitério ou do deck para o campo. Então é bem interessante, ele faz uma reciclagem legal e é ele que deixa os monstros bufando, né? Outra carta que a gente tem é a Minha Amiga, que é uma carta também contínua, é uma carta de efeito rápido, então ela não tem uma transformação, como o campo também não tem uma transformação. Qual é o efeito dela? O efeito dela é o seguinte: você vai pagar 500 de vida e aí você vai revelar 3 cartas para o seu oponente. E aí o oponente vai escolher aleatoriamente uma carta e essa carta vai para a sua mão. Ela é idêntica ao bingo, a carta bingo do Dragão Branco de Olhos Azuis, só que você não paga vida, né? Na carta do Dragão Branco de Olhos Azuis. Eu acho um custo baixo, porque tem outra carta da vida pro Pearl, então não é uma coisa tão tenebrosa. E outra coisa também, quando o monstro do campo sai, você pode puxar cartas mágicas do seu cemitério com nomes diferentes, até 3 cartas mágicas do seu cemitério para a mão. Então vamos imaginar que o Exceed morre. Aí as cartas vão tudo pro cemitério. Aí você ativa o efeito e aí essa carta traz. Lembrando que essa carta sempre é Team 1, Team Link 1, né? Ela sempre ativa primeiro. Então, tipo, por exemplo, o monstro foi destruído, ela já ativa. E aí depois você consegue fazer o efeito da corrente, sabe? Colocar o efeito como você quer, qual é o primeiro, qual é o segundo. Então, aí a Minha Amiga é muito legal. Precisa ter 3 no deck? Dá. Precisa, porque tem outras cartas que você usa ela como descarte. Então é sempre interessante a gente ter 3. É uma garantia. É uma carta buscadora também. Agora a gente vai para as cartas que se transformam, né? As cartas que se transformam, elas têm 3 efeitos. Todas têm 3 efeitos. Tá? O efeito comum delas que eu vou falar aqui, que são todos fazem a mesma coisa, é que você depois que o efeito dela de ativação for feito, né? Você colocou ela ativou, ela terminou o efeito dela, você pode descartar uma carta e invocar um Pearl um Pearl nível 1 do seu deck para o campo. Então todas elas têm esse mesmo efeito. Então eu não vou repetir nas outras cartas, beleza, galera? Vamos lá, qual é o efeito principal dessa carta quando ela ativa? Você pode selecionar uma carta no campo e ela não é destruída. É até mesmo uma carta do oponente. Isso é bem interessante. Exemplo, vamos imaginar que o cara invocou, não sei, uma carta de nível 1, né? Uma carta 0. E aí você negou os efeitos dela, fez tudo bonitinho e você usa essa carta para ir batendo no monstro, maltratando ele. É uma das coisas. Ou você quer defender seu campo, aí você revela ela e defende seu campo, entendeu? Então esse é o efeito dela. Então é imune à destruição. Lembrando, galera, prestar atenção nas palavras que tem na carta. Destruição. Então, tipo o Zeus. O Zeus remove cartas, ele tira cartas e manda para o cemitério. O Ciclone Cósmico, ele bane carta, né? Cartas que dão bounce, tipo o unicórnio dá bounce. Então sempre prestar atenção nesse detalhe. Ele não é destruído, mas ele pode ser removido, ele pode ser banido, ele pode ser devolvido. Então tome cuidado. Ele pode ser tributado, né? Quando você coloca para monstro. Então tome bastante cuidado. E o efeito dele é quando ele é associado ao monstro, né? O monstro ele pode bater vezes igual a cartas que ele tem de Feliz Lembrança. Então, exemplo, ele tem 3 Feliz Lembrança, ele pode bater 3 vezes. Então, você já imagina o desastre que é essa carta aqui. Então, tipo, ele é sempre mais um. Exemplo, o cara vai bater uma, né? Vou colocar o nome aqui, depois eu vou explicar quem é Anor. Anor não, vamos colocar a Felicidade X. A Felicidade X bate uma vez e aí ela tem uma Feliz Lembrança. Ela vai bater novamente. Se ela tiver mais 2, ela vai bater 3 vezes. Então ela vai bater 4 vezes. É muito monstruoso isso. É uma carta muito poderosa também. A gente tem a Linda Lembrança. A Linda Lembrança, cada duelista ganha 1000 de vida. Tá vendo como aquele custo que a gente tem da contínua vai matando? Então, cada um ganha 1000, acabou aí o efeito. Agora o efeito mais interessante que ele tem é o efeito quando ele está associado a um monstro. Você pode enviar uma carta que você controla
para o cemitério e você pode escolher outra carta do seu oponente e associar a você. Isso é muito grande, isso é muito grande. Vamos imaginar, assim, vamos imaginar que o cara coloca alguma carta que você não consegue... exemplo, o cara colocou o Masquerade, né, que dá burn na hora de carta. Você usa essa carta, ele vai e associa o Masquerade a você. E acabou. Mas pode ser qualquer carta, galera. Tem um campo do Honey que tá mexendo o saco. Usa essa carta, associa o campo pra você. Tá? E ainda tem mais cartas que pode meio que quebrar o Honey com isso aqui. Então é uma carta muito interessante. E cara, se você jogar a carta no cemitério, depois você tem carta para devolver igual o campo. O campo depois devolve essa carta no seu monstro. Então é muito interessante, é muito legal mesmo essa carta. E aí a gente tem a nossa carta do OTK também. Que essa carta, o primeiro efeito dela é que você seleciona um monstro no campo e ele não é destruído por batalha, né? Então, na porrada, ele não é morto. Isso é bem interessante. E é um monstro no campo, tá, galera? Pode ser qualquer monstro no campo, qualquer monstro, até do oponente, tá? Então, e quando essa carta é associada a um Exceed, já tem o seguinte efeito, bucha, né? A cada carta associada que esse Exceed tem, ela ganha 300 de ataque. É muito grande. Então aqui, essa carta, a Deliciosa, é a carta que transforma nossos monstros ou em barreiras ou em matadores. Então é muito interessante. Então, cara, você vai aí brincando, transformar um monstro para 5.000. Brincando, você transforma um monstro de 5.000, 3.000, 4.000. Então é bem fácil fazer essas invocações. É bem interessante também. E a gente tem a única carta que não tem transformação ainda, que não veio pro jogo, que é o Sonolenta. A Sonolenta não veio pro jogo ainda, mas, cara, não é uma carta que, nossa, vai estourar o game igual Castira. Não, nada disso, tá, galera? Mas é uma carta interessante. O efeito dela é o seguinte: todo o dano que você tomaria por batalha ou por efeito de cartas se tornar zero. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Você atacou o oponente usou um cilindro mágico, então você não deverá tomar dano, porque é dano por efeito de carta, entendeu? Esse é o efeito que ele faz, tá? E como lembrando, é efeito de batalha. O cilindro ele ativa em batalha. Aqui não são efeitos passivos, tipo Masquerade. Masquerade dá dano em efeitos passivos. A Trix lá também dão efeitos passivos, né? Ela dá um burn a partir de sacar carta, jogar carta no campo. Então não é isso, é efeitos de dano de batalha. Exemplo, o cara, você jogou contra um cara, vai bater nele. E aí o monstro, ele usou uma carta, descartou uma carta que aumenta o dano do monstro. Então você usa essa carta e vai dar zero, tá? Lembrando também, galera, que as cartas mágica, eu tô falando bastante lembrando, né? Desculpa, né? Foi mal, galera. Foi mal. Lembrando, né? Na verdade, dando um aviso pra vocês, que as cartas mágicas rápidas, elas não podem ser ativadas na mão no turno do oponente. A única carta que faz isso é o Hannick, e isso por causa da fonte dele. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso. Esse deck é cheio de detalhezinhos, então toma bastante cuidado. E aqui é a cereja do bolo. Que uma vez por turno, se essa carta estiver associada ao monstro, uma vez por turno você pode comprar uma carta. E isso não é um one turn. Então você pode comprar no máximo 3 cartas. É muito grande isso. É muito grande mesmo. Vamos comentar ainda mais sobre o main deck? O main deck a gente tem algumas engines que a gente roda com o main deck, que eu não estou usando e eu vou explicar por quê. A gente tem a engine de Mundo Sombrio. Por que eu não estou usando? Porque ele brincou muito na minha mão. Às vezes vinha muita carta de Mundo Sombrio e poucas cartas de Pearl. Às vezes vinha uma carta campo, então me complicou demais. Aí tirei e deixei puro. Aí eu fiz isso. Temos a carta de Fera de Cristal. Também não curti porque você tem que usar uma Fera de Cristal. E aí quando essa Fera de Cristal ela cai no cemitério por qualquer motivo, as 3 cartas armadilha ficam mortas. Então não gostei. A que eu mais gostei foi o do boneco, o Shadow, né? Só que qual é o problema do Shadow? Seria legal se eu tivesse fusão, porque eu conseguia fazer a Winda, né? Eu conseguia fazer uns Paranauê todo. E como o deck é muito voltado para Exceed, ficou meio assim. Então eu coloquei algumas coisas de suporte aqui pra mim. O Cemax e a Ashe são padrão. Coloquei a Ogre, mas aqui você pode colocar a Veiler. Só que a Ogre eu me senti mais confortável de usar a Ogre por causa de destruição. Para quem não sabe o que a Ogre faz, ela destrói carta. Exemplo,
Um monstro deu efeito. Vamos lá, o Giga deu efeito. O gigante do Splite deu efeito. Você dá a Ogre, ele destrói o gigante. Só que o efeito do gigante é resolvido. Ela não nega o efeito, mas ela tira a carta de lá. Que é bem interessante. O Explanador da Arpia. Eu tava usando o Red Reboot. Mas é complicado. Como é uma MD1, uma Ranked. Uma hora você vai pegar Labyrinth, outra hora você vai pegar outras cartas, outra. Então, tipo, o Red Reboot, ele é bom contra quem? Contra o Labyrinth, especificamente. E aí, se você pegar o Hunnic, o Red Reboot já não é bom. Então, o Explorador da Arpia é amigo de todo mundo. Eu uso o TTT, caso alguém use uma Vader, uma Ashe, eu consigo fazer alguma coisa. Anti-bricagem, o pote da prosperidade. Algumas pessoas usam o Desires, que é o pote dos desejos, só que eu não gosto. Por quê? O pote dos desejos, para quem não sabe o efeito, ele bane 10 cartas do topo do seu deck. E eu sou muito azarado, galera. Então, tipo, no Sword Soul, as pessoas usam muito o Desire, né? E eu não gosto porque sempre bane coisas que eu preciso. Eu tenho certeza que ia banir as 3 dessa carta, as 6 dessa carta aqui, ia tudo pro cemitério. O banimento, na verdade. Né? Esse deck nem recupera. A gente tem o livro da lua para dar uma quebrada no oponente. A gente tem o chamado da cova, que é a Khalid, né? Que aí a gente pode parar algumas coisas. Krasout também para uma defesa legal. A gente pode também usar o confronto justo, que o confronto justo é bem interessante, né? Que a gente limpa o campo do oponente. E eu percebi que eu esqueci de falar de uma carta. Como eu esqueci de falar do salto? A gente tem um salto Pearl também, que é uma carta de level up. E é uma carta que eu fiz uma misplay jogando com ela. O que acontece, galera? Ela faz um level up a partir do Exceed Pearl que você tenha. Então vamos imaginar que você tem um Exceed Pearl. E aí o cara deu alvo nele, deu qualquer coisa para destruir ele. Você dá essa carta, ele faz o level up e transforma ele em outro monstro. Aí o cara perde o alvo. Só que o que acontece? No próximo turno do oponente, essa carta volta pro extra deck. Então, quando voltar pro seu turno, o que você tem que fazer? Você tem que tirar essa carta o mais rápido possível, transformar ela em um Zeus, associar ela a outro monstro, fazer alguma coisa com essa carta, porque senão você vai perder ela. Então tem que tomar bastante cuidado. E outra coisa, que quando ela é banida no cemitério, você pode buscar 3 monstros e voltar ele para o deck e embaralhar depois. Bem interessante para reciclagem de carta e tudo. Como eu só uso um Pearl puro, achei bem interessante. No extra deck a gente tem algumas cartas, então vamos lá e eu vou mostrar a associação de cada uma. A gente tem a Felicidade Ape. A Felicidade Ape, ela é associada à Feliz Lembrança, que é daqui, ó. A Feliz Lembrança. Então a Feliz Lembrança se transforma na Felicidade Ape. E qual é o efeito dela? Primeira coisa, eu vou falar o efeito que todos os Pearls têm. Quando uma carta de magia rápida é ativa, elas podem se associar a ela, tá? Então todos os Pearls menores têm esse efeito. Para elas criarem matérias, para elas ficarem mais fortes, né? O efeito dela, quando ela está com a Felicidade Pearl nela, né? Quando ela ataca um monstro na fase de dano, né? Ela batalhou um monstro, ela pode escolher uma carta no campo, um monstro com face para cima e fazer o ataque dele dividir pela metade. Isso tome bastante cuidado, porque é qualquer carta. Então, exemplo, você matou o monstro do cara e sem querer você ativou o efeito dela, você vai ter que fazer um monstro ficar com metade do ataque. Isso independente de qual seja. Se seja seu, do oponente, então toma bastante cuidado. A gente tem a beleza. A beleza ela é associada à linda lembrança, que é essa carta aqui, ó, linda lembrança. E essa carta é o que eu mais invoco em todos os duelos, porque ela tem um negate. Quando ela é associada à carta linda lembrança, ela tem um negate de monstro. Ela escolhe um monstro no campo e ela nega os efeitos dele. E ela consegue fazer isso em chain, isso é bem legal também. Então é uma carta muito interessante, tá, galera? Então é uma carta bem legal de ser usada. É uma carta que dá pra ser sim, você passar com o primeiro turno ela, que é um negate na mesa. É sempre bom a gente passar com outras cartas, mas se deu tudo errado, seu combo, você passa com ela, que é certo. E essa carta, a fofura, ela é associada à deliciosa lembrança, que é aquela que tem um banquete. A daqui, ó, que tem um banquete. Então, essa carta aqui, a fofura, eu até pensei em usar 2 dela e tirar uma da outra, né? Por quê? Ela tem o seguinte efeito muito legal,
Que é você pode, quando ela tem a carta Deliciosa Lembrança associada a ela, ela pode pegar duas cartas mágicas ou armadilhas de qualquer cemitério e associar a ela. Meu, é muito forte isso. Imagina um deck que é envolvendo de jogar carta. O Hannick, perfeito, o Hannick. Aí usa uma carta para destruir o campo, usa esse monstro, ele pega o campo do Hannick e associa a ele. Acabou, cara, é muito forte. Isso é muito forte. Eu vi muita gente usando dois e eu entendo por quê. Porque essa carta ela é extremamente forte. É muito boa essa carta. E agora vamos falar dos boss. A gente tem dois boss. A gente tem um boss de ataque e a gente tem um boss de defesa. Então vamos lá. O boss de ataque é a Felicidade X. E todos os Exceeds dos purrs maiores, elas são genéricos. Então, qualquer deck que faça rank up 2, rank up 7, consegue fazer eles, tá? E aí tem o seguinte efeito primeiro. Se você tiver um Exceed de classe 2 no campo com mais de 5 matérias, você pode fazer um level up em cima dele. Então, se você controla todos os Exceeds menores dos purrs são nível 2, então você consegue fazer por cima dele. Isso é bem interessante. A primeira coisa, aí a outra coisa, agora a gente vai para os efeitos que a carta tem. O primeiro efeito é importantíssimo. Você pode desassociar uma matéria dele e ele nega todos os monstros do seu oponente com face para cima. Isso é muito forte mesmo. E o outro efeito, se você tivesse mais de 5 matérias nele, você pode dar 1500 de dano a cada vez que esse monstro atacar. Então, vamos imaginar que ele tá com a Feliz Lembrança. E aí você tá com 3 Feliz Lembrança. Então, a cada ataque dele, da Felicidade Ape, vai dar 1500. Então, só ela batendo, já era. Vamos imaginar que tem um monstro que não pode ser destruído por batalha e tá em modo de defesa. Simples, fica batendo nele dando burn. Só batendo dando burn, já era. É muito forte isso, é muito forte. E a gente tem a Nor, que é a carta que eu acho que o pessoal tá mais odiando. Que é o seguinte, galera. Ela faz a mesma coisa do level up, né? Isso os dois grandes fazem. E se ela tiver 5 ou mais matérias dentro dela, ela não é alvo de efeito de cartas, né? Então ela não pode ser alvo de nenhum efeito de carta que o oponente use para ele. Então é um monstro que fica imune, entre aspas. Só que com o efeito principal dele tira um pouco disso dele, né? Que é o seguinte, você pode desassociar duas cartas e aí você pega uma carta do oponente que controla, ele controla ou tá no cemitério e você coloca no fundo do deck dele. É forte isso, hein? É forte. Então, tipo, tem alguma carta do cemitério que você acha que é complicado se lidar, você pode devolver ela. Ou tá no campo, pode colocar ela no fundo do deck. E isso dela não é uma vez por turno. Toda vez que você quiser usar esse efeito, você pode usar. Então vamos imaginar que você passou com ele com 6 matérias. Você passou com ele com 6 matérias, né? Que é o mínimo que ele pede para ser entrado, né? Então com 6 matérias, você vai conseguir dar pelo menos aí uns 3 Balsam. Então é bem legal. É bem forte. Mas lembrando, quando você fizer o primeiro Balsam, ele já pode tomar efeito de negação, porque ele vai estar com 4 matérias, tá? E o Nor é um cara bem forte mesmo, tá? Ele é a defesa porque ele tem 2.800. Para complementar o extra deck, a gente usa a Força Celeste, ela tem uma função mais de recuperar cartas mágicas do cemitério. A gente tem a Rochinol, para a gente dar dano e usar a Maga Nerfada e fazer Zeus, né? A gente tem a Tordo para ornar com o Nor, então eu coloco 2 monstros de Balse. O melhor campo possível de primeiro turno é você colocar Tordo e o Nor ao mesmo tempo. Mas é mais difícil você conseguir fazer isso, né? Não é uma coisa tão fácil assim. Com o Mundo Sombrio eu consegui fazer mais os dois, mas ele puro eu consegui ou passar com o Nor, ou passar com a Tordo, ou passar com a Beleza mais algum outro monstro, né? Então é bem complicadinho. Aí a gente tem a Princesa, que ela também revela cartas do topo do seu deck, né? E aí você pode adicionar cartas mágicas ou armadilhas para você. Então esse é o deck principal, né? A gente tem essas configurações e bora lá mostrar para vocês como funciona o combo. Vamos lá então, galera, vamos de primeira aí.
Ó, a gente tá com uma mão aqui razoável, a gente consegue fazer bastante coisa aqui. Vamos primeiro usar o pote pra gente caçar alguma coisa, ver se a gente consegue caçar um monstro. Então vamos lá, vamos 3 cartas. Aqui eu vou tirar você, vou tirar você. Eu acho que eu não vou precisar de você também. Tá. Vamos. Eu já tenho. Vai ser bom pra descarte. Tá. Beleza. Então vamos começar aqui. A gente vai começar primeiro com essa carta. Dar o efeito dela. E aí a gente vai mostrar pro oponente 3 cartas que a gente quer que ele pegue. Então a gente vai pegar você. Beleza, pegamos a nossa cartinha. Ative o efeito dela. Torcer para vir uma carta mágica, que é a loteria. Vamos lá. Não veio. Ah, veio sim. Veio uma cartinha. Agora a gente já tem descarte aqui. Aqui ganha os duelistas. Vou jogar no cemitério. Vou descartar ela. Vou trazer a Nor. Tá, a menininha aqui. Dou o efeito dela. Venho. Aqui, como eu tô vendo que eu não vou conseguir matéria suficiente, eu vou trazer a minha mágica, né? E aqui eu posso fazer 2 Exceeds específicos. Eu posso fazer ou a minha Negate, posso fazer a Negate, aquela que corta dano, né? E aí eu vou tuchando matéria nela. Ou aqui eu posso passar Catordo também. Aí eu tenho as 2 opções que eu posso fazer aqui. O que eu irei fazer, na verdade, é passar com a minha Negate. Pego ela. Usar no campo. E aí, vamos tuchando coisa aqui. Defeito. Defeito dela. Vou puxar a carta. Eu vou deixar imune você. Não invoco nenhum monstro. Ative o efeito novamente. E aqui eu invoco o monstro. Eu vou jogar a minha armadilha. Jogo o gatinho novamente. Uso o efeito dela pra caçar alguma coisa. Vamos tentar caçar alguma coisa. Livro da Lua. Aí, ó, peguei carta boa. Venho. Ativo de novo a Feliz. Associo nela. Aqui o nosso combo passou, né? Não invoco mais nenhum. Venho, faço Nor. Em modo de defesa. E aqui eu faço a Roxinol. Pronto, agora que a gente tem aqui, nosso campo finalizado é as seguintes coisas que a gente tem. A gente tem o Nor, que vai dar balso de cartas, e a gente tem a Roxinol, que dá balso de cartas que são invocados com invocação especial. Então, e a gente tem uma Ogre na mão, caso as coisas percam controle um pouco, né? Vamos lá. Tributo, tá, vai tendo o tributo. Usou o normal summon. Já vai pra vala. Eu vou jogar você. Deixa eu ver. Você e você. Não, na verdade eu vou jogar você e você. Interessante, interessante. Vamos tentar tirar essas cartas dele. Eu tiro você, você. E uso de novo.
Pronto. Aí a gente tirou todas as cartas dele do campo. Agora a gente tem um banquete. Aqui eu já vou pagar de novo. Pago de novo. E aí eu vou tentar trazer o cachorrinho. Mas se o cara quiser trazer essa carta, tudo bem. Vamos lá. Trouxe quem eu queria. Beleza. Ative o efeito dela. Efeito. Agora eu vou trazer o campo. Trago o campo. Do efeito novamente. Aqui eu vou usar essa carta. Vou deixar ele imune. Não invoco outro monstro. Uso o efeito dela. Vou trazer essa carta. Que eu vou transformar ele agora. Ativa o efeito. E aqui eu vou trazer a carta dele. E eu vou trazer essa daqui. Pronto. E o Nora, eu vou deixar o Nora aqui, de boas. Vamos atacar. Atacar o Shinol. O Shinol entra, pronto. Uso o efeito. Nele. E vou trazer do cemitério... Não, vou trazer essa carta aqui, ó. Associa ele que quando for pro turno do cara eu vou sacar uma carta. Vamos lá, ativo. Ativo. E aí eu vou pegar mais duas. Então eu vou pegar você. E vou pegar você. Falei que essa carta é absurda. E a defesa dela vai aumentando, ó. Vamos ser max. Ativo novamente. Coloco no Nor. Pego uma carta. Agora aqui, vamos lá, vamos pro truque aqui, galera. Percebam que aqui, ó, na associação, lembra que a Feliz, ela tem esse efeito de mais um. Então, ó, associado ao nosso tem um, dois, tem duas já. A gente tem outro no cemitério? Deixa eu ver. Não, a gente não tem outro no cemitério. Mas a gente vai ativar efeitozinho. Aí a gente vai pegar você. Olha como tá grande esse bicho já. Tá grande. Vou usar efeito do Nor. Vou dar balsa naquela carta dele. Voltou. E aqui, galera, aqui a gente já vai ir na porradona. Agora a gente vai matar ele daqui. Vamos lá, joga o monstro. Joga a da Jamp. Da Jamp entra. 5.000. Acha pouco? 9 matériazinhas. Dá um burn. Atacou um. Tá, vamos lá. A gente vai usar o efeito de novo da carta, né? Vou associar uma carta a ele. Sempre pegar a carta do cemitério, né? Uso o efeito. Vai me dar mais uma carta. Tá, sacou a carta. Uso o efeito. Tago nele. Tago outra carta. E como ele não vai ativar aquela carta, porque eu vou dar aqui, ó. Não pode dar enchant porque a carta, aquela carta é de quando eu invoco o monstro. É pronto, a gente bate. Dá um burnzinho e ele morre do burn.
É essa a pegada dele aqui. Aqui eu não explorei muito usar a carta contínua. Por quê? Porque eu tinha muita carta ali, né? Eu tinha muita carta pra ser jogada. Vamos pro segundo turno. Bora lá então, galera. Agora a gente tá com uma mão um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior. Vamos lá. Traz o calibre, traz a cartinha, traz outra cartinha. Aqui eu acho que eu vou dar um confronto justo nele, hein? Aqui o mais interessante é dar um confronto justo. Aí só fica com uma carta no campo. Vamos. Confronto justo. Beleza, tirou o calibre. Aí a gente vai usar... Vamos brincar com a sorte. E eu perdi da sorte. Tá, então como eu não consegui fazer isso, eu vou fazer o seguinte, ativo esse efeito. Vamos tentar de novo. Ativo essa carta, coloco sim. Vou jogar você no cemitério. E vou tributar outro seu. Que não é um one turn, então vamos caçar a carta. Vamos lá. Beleza. Peguei a linda lembrança. Tá, peguei a linda lembrança. Dá pra gente fazer um Exceed aqui. Em cima desse Exceed a gente pode ir associando coisas. Tem que pensar agora aqui. Porque aqui, que se eu fizer, eu posso fazer a que corta metade do ataque do monstro. Ou eu posso fazer uma que dá negate, né? E aí eu tenho que tomar bastante cuidado. Bastante cuidado. Deixa eu ver. Eu posso fazer o seguinte aqui. A roxa não dá pra fazer. Não dá pra fazer você também. Tá, então eu vou usar você. Vou descartar você. Vou invocar você. Dou o seu efeito. Vou ter que fazer um level up nele. Não vai ter jeito. Aqui. Ative o efeito dele. Uso ela. Aqui. Beleza. Associar essa carta. Cada um ganha 1000. Não invoco ninguém. Tira essa carta. Já era. Não vou fazer mais nada. Pronto, escape dele. Não vai fazer nada. Não vou deixar. Vou tirar essa carta dele. Pronto. Fechou. A gente conseguiu controlar aqui a jogada do cara. Maesh. Maesh é bem complicado. Tem quantos monstros? Tem bastante monstro, né? Deixa eu devolver carta no meu deck. Beleza. Aqui eu só quero ver que carta é essa que ele tem. Ah, beleza. Aqui eu vou deixar os Zeus já. Eu vou deixar a maga nerfada.
Já de garantia. Se ele vir com alguma brincadeira, eu já venho com Zeus nele. Beleza? Porque a Tordo não vai mais me ser tão útil. Vamos lá. Não. Ah, olha, ó, fiz a misplay aqui que eu tinha falado, ó. Ele vai tirar o Nor da mesa. Ah, mas eu coloquei os Zeus. Não foi tão de ruim assim. Beleza, vamos colocar nos gatinhos. Nosso cachorrinho. Tá, 500. Quem eu quero trazer? Quero trazer um dos 3 bichos. Beleza. Trago você, você entra. Venho, trago o campo pra gente começar a fazer essas jogadas. Uso o campo vem, ativa o efeito dele. Trago a felicidade. Que eu vou cortar o ataque do moço, se o moço tiver um ataque muito abusivo. Vamos atacar primeiro com ela. Deck a minha mão. Diminui o ataque. Ataca com Zeus. Vai dar efeito? Ah, não deu efeito não. Você queria dar. Se eu não me engano, aquela carta tinha algum efeito. Vamos lá. Vou associar uma carta a ele. Vamos trazer essa aqui. Que eu vou sacar mais uma carta, né? Perfeito. Saca mais uma carta. Essa aqui é a mesma. Que ironia. Ixi, o cara não fez nada. Eu peguei todas as cartas que eu precisava. Até usar minha carta aqui pra aumentar o ataque. Não. Nossa, eu não cliquei direito na carta. Não tem problema. Agora eu vou fazer Chain Leak aqui. Uso você. Uso o efeito dela. Uso o efeito dela. Vem, uso o efeito dele. Uso o T-Link, efeito dela novamente. Que ela vai sugar as 2 matérias. Dá pra ver a carta à mão? Não. Escolhe você. Não. 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 E aqui eu já vou fazer o Hack Up. Faço o Hack Up. Deixa eu ver se tem uma carta. Ah, tem uma carta legal no cemitério. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Deixa eu ver se eu consigo resgatar ela. Não consegui. Tentei induzir pra pegar ela, não consegui. Então vamos bater agora. Bato uma. Bato 2 com o Burn. E fim de jogo. O deck é bem interessante. O deck é legal. Em breve vou fazer uma enquete. Acho que jogando com replay, acho que fica mais legal mostrando exatamente. O deck é bem paradão assim, mas vocês perceberam que eu consegui colocar o Nor entrou, consegui tirar cartas dele ali no jogo. Então a carta magia dá muito suporte pra gente nesse momento, né? Até legal poder retornar mais cartas dele para o nosso deck, que seria bem mais interessante, né? Pegar cartas e devolver. Mas então a gente tem que gerenciar muito bem
como a gente vai fazer, como a gente não vai fazer, se vale a pena colocar mais carta, colocar menos carta. Então espero que tenham gostado. Se ficar qualquer dúvida desse deck, pode deixar aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!